Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar se aprender a programar em 2025 está mais fácil ou mais difícil que antigamente. Comparado com a disponibilidade de recursos, 2025 está muito mais fácil, porque hoje a gente tem uma infinidade de recursos gratuitos, como cursos online, como o YouTube, como plataformas como o Stack Overflow. Então é bem mais tranquilo nesse sentido. Então tem muito recurso gratuito, como por exemplo Free Code Camp, temos o CS50, temos a Udemy, temos o YouTube, e todas essas plataformas você pode aprender muita coisa e vai acelerar o aprendizado. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei, a gente comprava livros, tem inclusive alguns aqui no canto, não sei se vocês conseguem ver, tem um de Java ali também, e tem outros também que eu já descartei, porque simplesmente só servem como peso de papel ou para poder eu me lembrar como as coisas eram antigamente, né? Então as coisas mudaram bastante, porque normalmente o que acontecia é que você comprava o livro. Quando o livro chegava para você, ele já estava desatualizado, geralmente ele tinha sido escrito um ano antes, talvez, tinha sido impresso há uns 6 meses antes, e você tinha comprado ele outros 6 meses depois, então dava uma diferença de um ano, pelo menos, isso quando o livro não era traduzido, o que tornava o processo ainda mais lento. Então chegava desatualizado para a gente, e a gente ia fazer os exercícios do livro e não necessariamente os exercícios funcionavam. Hoje você pode contatar um instrutor e pedir um suporte, mas naquela época não. No máximo que acontecia é vir uma errata grampeada nas últimas páginas para você conferir as diferenças. Então, nesse quesito aí, simplificou muito mais. Além disso, as comunidades hoje são muito mais ativas. Então você tem o Stack Overflow, tem o Reddit, e tudo isso te ajuda a evoluir mais rápido. Na época que eu comecei, você tinha um colega que sabia um pouco mais que você, tinha o Guji, eu acho que o Guji já existia, o Stack Overflow também já existia, mas assim, no começo eu não sabia falar inglês, então era bem mais complicado. E pessoas que trabalharam comigo disseram que antes era ainda pior. Tinha, por exemplo, as empresas vendiam CDs com a solução de problemas. Então, você não tinha a plataforma online, o fórum da própria linguagem em que você discutia sobre problemas que você tinha e aprendia com outras pessoas. Então, o que geralmente acontecia é a empresas como, por exemplo, a Microsoft vender CDs com esse tipo de resposta para problemas. E, claro, esse CD também ficava desatualizado. Também existem bootcamps e aprendizado prático, então você pode participar de eventos e construir aplicações em tempo real junto com outras pessoas e conhecer linguagens novas. Enfim, inclusive a forma que eu conheci o Ruby on Rails foi exatamente dessa maneira. Porque eu codificava até então em Java e em C Sharp, e de repente eu vi o post lá, o vídeo do David Heinemeier Hansson construindo um blog em 5 minutos. Aquilo para mim foi o fim do mundo, porque para mim fazer aquilo ali no Java ou no .NET eram dias para poder conseguir fazer funcionar. Então mudou bastante as coisas. Além disso, como eu já mencionei, tem uma oferta enorme de cursos online, em que você pode aprender online. Além disso, tem a comunidade, geralmente tem suporte do instrutor, então não é igual o livro que era estático, às vezes as aulas podem ser atualizadas, enfim, um monte de vantagem em relação a isso. Além disso, agora chegaram as ferramentas de IA, eu acho que eu fiquei tranquilamente uns 40% a 60% mais produtivo com as ferramentas de IA, então às vezes um problema que eu tinha, que eu levava 1 a 2 horas para resolver, com o ChatGPT e ferramentas equivalentes como o Copilot, eu consigo resolver muito mais rápido. Isso também impacta em quem está começando, agiliza bastante, só que também pode se tornar uma armadilha. E, por falar em se tornar uma armadilha, agora a gente vai falar por que está ficando mais difícil também. O primeiro motivo de que está ficando mais difícil porque agora existem mais tecnologias para você conhecer.
Então, se antigamente eu conhecia PHP e eu fazia muita coisa com PHP, resolvia a maior parte dos meus problemas, hoje só isso não resolve. Se eu aprendia Java, também eu resolvia a maior parte dos meus problemas. Se eu aprendia SQL, era o suficiente. E hoje não, hoje a gente está cada vez mais caminhando para especialização. Criou o front-end e o back-end, e um é focado mais na parte back-end da aplicação e outro na parte de UI da aplicação. Tempos depois surgiu o mobile, e pouco tempo depois surgiu o cloud, e agora surgiu IA. E a gente está sempre se desafiando e tem tanta coisa para estudar que você simplesmente não sabe o que estudar primeiro. Você fica na dúvida, o que eu faço? Qual o caminho? E o caminho realmente é desafiador. É por isso que é tão difícil aprender de forma autodidata hoje em dia, porque você não tem exatamente por onde começar, não sabe como focar. Enfim, é bem mais complexo nesse sentido, que tem tantas opções que é bem fácil você se perder. Estou olhando para cá, pessoal, porque meus tópicos estão aqui. Então, para que eu não divague muito no que eu estou comentando. Outro ponto é que o mercado se tornou mais exigente. Então, se eu soubesse apenas uma linguagem há 10, 15 anos atrás, talvez já fosse suficiente para eu entrar no mercado. E hoje já pode ser um pouco mais complicado. Só aprender uma linguagem pode não ser suficiente. É interessante que eu saiba uma linguagem, que também eu saiba um framework daquela linguagem, que eu saiba me conectar a um tipo de banco de dados, eu também saiba pelo menos um pouco de Docker, se possível. Tudo isso vai facilitando a minha vida e vai facilitando as chances de eu conseguir entrar no mercado. O mercado está cada vez mais exigente, então um emprego que eu conseguiria fácil anos atrás, hoje eu não consigo porque exige mais conhecimento da área. Por fim, é aquilo que eu já comentei com vocês do excesso de informação. Tem tanta informação que eu não sei exatamente por onde começar. E é aqui que fica muito complicado para quem é autodidata. Se você não tem alguém para te guiar, não tem um roadmap, não tem ninguém para te ensinar, ninguém para te dizer o caminho, isso pode dificultar o processo de aprendizado. Por isso que talvez ainda seja relevante fazer uma faculdade, porque ela vai te dar um direcionamento, vai te dar um caminho. Apesar de você aprender as coisas talvez desatualizadas, que provavelmente você vai aprender desatualizado, mas ela vai te ensinar a seguir um cronograma, vai te dar um cronograma, e você seguindo ele, você consegue aprender o processo. Beleza, pessoal? Então é isso. Na minha opinião, está bem mais fácil, simplificou demais, mas você tem que ter alguém para te guiar e te dizer o que você precisa aprender e o que você não pode perder seu tempo. Beleza? Então é isso. Eu estou cogitando fazer um vídeo, pessoal, falando sobre como eu aprenderia a programar se eu estivesse começando hoje. Então, deixe suas opiniões aí e eu quero ver o que vocês acham sobre isso. Se você acha que está mais difícil, está mais fácil, comenta aí também. E a gente vai discutindo um pouco mais sobre esse tema. Se você quer um guia para seguir na carreira e avançar, mesmo que você não tenha experiência, eu vou deixar na descrição um link para o meu treinamento de como crescer na carreira de TI, beleza? Então, confira nos links da descrição que vai estar lá. Até um próximo vídeo.